Evangelho no lar é bênção divina, alimento das almas, amor, disciplina. Há 2000 anos Jesus contou um segredo. Evangelho no lar, na casa de Pedro. Evangelho no lar, na casa de Pedro. Trouxe a boa nova, espargindo luz, ensina o caminho que a Deus conduz, caminho seguro do Pai Criador. Jesus nos ensina a crescer no amor. Jesus nos ensina a crescer no amor. Ele é nossa luz e traz harmonia, dissipando as trevas, transformando em dia. Amigos do Mestre, traz sustentação, reúne a família no culto cristão. Reúne a família no culto cristão. Reúne a família no culto cristão. Olá, mais uma vez, boa noite a todos. Me ouvem? Eu gostaria de iniciar esse comentário, né? Trazendo uma pergunta sobre o tema que a gente vai falar, né? Mas cada um responde, cada um lembra, né, do que tem. Você tem medo de quê? Né? Todos nós sentimos medo porque ele faz parte, né? É um sentimento que todo mundo tem, né? Mas o que é o medo? Né? O que é o medo? Teoricamente, o medo é a primeira reação que temos quando sentimos qualquer ameaça à nossa integridade física, psicológica ou moral. Resumindo, né, é a maneira que o corpo encontra de nos preparar para algum perigo ou ameaça. E o medo ele tem dois aspectos. O primeiro é o que se diz o medo normal ou real, né? Que é aquele medo necessário à nossa sobrevivência, que nos ajuda a evitar um perigo real. Podemos dizer até que é um medo positivo, né? Como assim? Um medo de acidente, medo de uma cirurgia, medo de doenças, medo de perder um ente querido. Todos nós temos esse medo. E o segundo aspecto do medo é aquele medo exagerado, é o medo imaginário, excessivo, nebuloso, intenso, né? Medos que estão relacionados a sentimentos de insegurança, de temor, pânico, pavor. E, geralmente, esse medo é desproporcional à seriedade da situação que o desencadeou, né? Como, por exemplo, medo de personagens de filmes ou de histórias de terror que a gente vê, as fobias, né,
que paralisa de uma tal maneira, né, que a gente não consegue fazer nada. Esse aspecto do medo é um mecanismo defensivo que nos impede de ver a real causa da situação. E, com isso, colocamos máscaras que dificultam nosso crescimento interior, o caminho da paz, o nosso autoconhecimento, e nos impede de estabelecer relacionamentos verdadeiros. Isso explica, muitas vezes, o isolamento e a solidão de muitos que não conseguem lidar com a realidade. Mas o medo é um sentimento natural, como eu já disse. Ele faz parte do nosso instinto de autopreservação. Entretanto, o excesso é perigoso, porque a troca de experiências, o falar e agir, ele é muito importante para o nosso crescimento. A pessoa que vive na defensiva, ela não experimenta a vida, ela se queixa da rotina, dos problemas, da insegurança, diante de diversas situações da vida. Mas isso tudo não está nos acontecimentos, e sim na interpretação, na interpretação, nos sentimentos que temos em relação a eles. Mas a verdade, né, é que desde criança somos controlados e manipulados pelo medo. Né? Como a gente ouve uns absurdos durante a nossa vida, que é uma maneira de controlarmos, né? Eu ouvi muito da minha avó, manga com leite mata, né? E manga com leite é uma delícia, eu adoro hoje, né? A questão de Deus, que eu não vou entrar muito, porque é muita coisa se fosse falar, mas a gente ouve, né, falar daquele Deus que castiga, que vive vigiando a gente, com aquele chicote na mão, sempre pronto a nos castigar, né? Aquele Deus bravo, que ainda bem que ele está aposentado, porque Deus é maravilhoso, né? Ele é maravilhoso. Ele quer que nós vivamos uma vida plena. Porque o medo, né, ele nos limita a sermos melhores, nos limita, muitas vezes, a vermos saída para os problemas da vida. O medo gera desorganização emocional e psíquica, gera doenças por somatização. O medo desfigura e entorpece a realidade. O medo agiganta, deixa gigante coisas pequenininhas, insignificantes, cria fantasmas onde não existem. Quantas vezes a gente faz assim? Um probleminha assim, a gente deixa ele crescer e virar um monstro maior do que a gente. O medo é paralisante, ele nos impede de ser nós mesmos. O medo nos acovarda diante daqueles que não pensam como nós. O medo nos impede de afirmar a nossa identidade. Basicamente, o ser humano tem 3 medos. Primeiro, o medo da morte. A morte, que é um acontecimento tão natural, por mais que nos recusemos a aceitar essa ideia, né? Não aprendemos a lidar com a morte desde cedo. E, aliás, né,
Essa ideia tem várias causas, né? Porque a sociedade que nos faz alienados e consumidores, impedindo a nossa conscientização do verdadeiro sentido da vida. A impotência de sabermos que não temos poder sobre a morte. O medo do desconhecido, do que vem depois. A morte é imprevisível. E por aí afora, e por aí vai, né? E segundo, temos o medo de não ser amado. Se nós crescermos e nos desenvolvermos naturalmente, desde cedo, nós aprendemos a amar e nos sentir amado, que é uma condição básica para a nossa segurança emocional. Quando estamos inseguros, nós resistimos em amar, mas queremos ser amados. Sentimos uma enorme carência afetiva. Fazemos, muitas vezes, muitas concessões para chamar a atenção, mendigamos afeto e não reconhecemos, às vezes, atitudes de amor para conosco. Terceiro medo de desperdiçar a vida. Quantas vezes o medo se manifesta de uma maneira tão sutil que é até difícil de ser detectado, é difícil de ser percebido. O que dizer quando nós escondemos a nossa idade? Sentimos aquela tristeza, aquela melancolia por volta do Natal, Ano Novo, por não ter nada para comemorar. Não parece um medo de não estar usando bem o nosso tempo? Ou de estar esperando uma felicidade que buscamos fora de nós mesmos? Esta é uma sensação de quem fica preso ao passado, sem viver o presente, ou se preocupa antecipadamente com o futuro, o que tem acontecido muito, as crises de ansiedade, todo mundo anda ansioso, com medo do que pode acontecer, que a gente nem sabe se vai acontecer. Por quê? Porque a expectativa é uma das maiores causas do nosso sofrimento. Quando a gente se decepciona, as coisas não são como a gente espera, a gente sofre. Por quê? Porque criamos uma ilusão, uma expectativa que a gente não sabe. Mas é preciso amar o caminho, lembrar que nada é permanente. Ter o compromisso com o esforço e não com o sucesso. Porque o resultado não depende de nós. Admitir que temos limitações nos livra de muitos fracassos imaginados. Mas, e emocionalmente? Como o medo se manifesta em nós? Então, nós fomos convidados a participar da festa da vida e sermos felizes. O homem é o único animal que necessariamente precisa do outro para sobreviver. Mas é também o outro uma das maiores causas do nosso sofrimento.
E quando não desenvolvemos nossa capacidade de amar, passamos a temer esse outro. E, consequentemente, desenvolvemos estratégias para esconder o nosso sofrimento. E com isso, surgem muitas manifestações de medo. Algumas delas são muitas, eu relacionei algumas só, né, que são timidez, tenho medo de me relacionar, sentimento de inferioridade, quando eu fico me comparando com o outro, achando que a vida do outro está melhor que a minha. Isso tem acontecido muito. E, inclusive, é uma das maiores causas da baixa autoestima. Ansiedade, um dos maiores problemas da atualidade, o medo do que vai acontecer, insegurança, medo do futuro, angústia, insegurança diante do desconhecido, culpa, desânimo, medo do fracasso, ciúme, medo de perder o outro, avareza, medo da falta, o apego, medo da mudança, a depressão, muitas vezes relacionada ao apego ao passado, masoquismo, o medo de ser feliz, as compulsões para preencher um vazio, solidão, medo de se envolver, uso de drogas, agressividade quando eu ataco para me proteger, docilidade defensiva, o medo de desagradar, de discordar, como eu já falei também, as fobias. Esses sentimentos, muitas vezes, fazem com que nos sintamos tão inadequados e que o sofrimento seja tão grande que muitas vezes pensamos em nos livrar dele através do suicídio. Porque a dor emocional chega a ser insuportável às vezes. Mas e no corpo? Como o medo se manifesta? Os sintomas psicossomáticos do medo no físico são preparativos para a luta e fuga. E eles consistem na aceleração de várias funções orgânicas. Alguns sintomas são suor excessivo, gastrite, taquicardia, dores, tensão muscular, alergias, confusão mental, insônia e vários outros sintomas. Mas o que fazer diante do medo? Diante do medo, a postura que devemos ter é compreender que sentir medo é natural. Todos nós temos esse sentimento. Mas o importante é ter serenidade para enfrentá-lo. Porque, diante das situações de medo, reagimos de 3 formas normalmente. Ou negamos o nosso medo, ou nos afastamos, ou enfrentamos. Enquanto negarmos, não haverá como combatê-lo. Primeiro, devemos admitir nossa impotência perante as emoções, retirando as máscaras. Nos afastarmos ou fugirmos também não diminui a insegurança, muito pelo contrário, só aumenta.
A melhor maneira de lidar com o medo é vivenciar aquilo que tememos, analisando com honestidade a nossa vida cotidiana, enfrentando com decisão nossas fraquezas. Algumas dessas maneiras podem ser entender que sentir medo é normal, mas que pode ser prejudicial se for excessivo. Conhecer-se melhor, percebendo as suas qualidades e habilidades, que também todos nós temos. Todos nós temos qualidades e habilidades positivas. Aprender a lidar com a frustração, que também faz parte do nosso crescimento. As coisas não são como do jeito que queremos sempre. Não se comparar aos outros, porque o outro não vive a mesma coisa que eu. Eu não posso achar que a vida do outro é melhor que a minha, porque eu não sei o que é as batalhas que o outro está enfrentando também. E quando eu fico me comparando, eu me diminuo. Evitar a defensiva, tentar interpretar as críticas como uma forma de ajuda. Arriscar um pouco, celebrando os seus esforços. Cultivar o diálogo e a comunicação com os outros. Uma prática que está cada vez mais difícil. Porque a gente está se isolando cada vez mais. Praticar atividades físicas, dormir bem, meditar, reduzir o uso excessivo das redes sociais, desenvolver o autoamor, autoaceitação, autoestima, autocuidado, autoconhecimento. E, se não conseguir lidar com medo, procura um especialista em saúde mental que pode auxiliar. Porque a vida pode ser algo maravilhoso, além de um simples cumprir programas. Se nos dispusermos a analisar nossas emoções, reações, atitudes e pensamentos. E isso requer muita coragem. Coragem que não tem nada a ver com o sentimento de medo. Coragem que não significa ausência de medo. Porque diante de um perigo real, não seríamos humanos se não reagirmos com medo. Mas eu falo da coragem de agir com determinação, apesar do medo. É uma frase que a gente gosta muito de falar na minha profissão. A gente fala muito, vai com medo mesmo, né? Enfrentar é um dos maiores e melhores antídotos do medo, né? Porque quando enfrentamos, muitas vezes, a gente vê que ele é desse tamanhozinho assim.
colocamos ele no lugar certo. A gente percebe que ele não é maior. O medo que eu sinto não é e nunca vai ser maior que eu. E vou contar uma historinha, né, para finalizar, só para reflexão, né, sobre medo. Não sou muito boa em historinha nem em piada, mas a essência do que eu ouvi está aqui, né? A morte, a morte chegou num reino para levar todos os habitantes. O rei, o rei desesperado, conversou e argumentou com a morte, dizendo que não ia ter mais súditos para governar. E ele fez um acordo, né? O rei e a morte fizeram um acordo. A morte levaria metade do reino e a outra metade permaneceria. Mas acontece que todos os habitantes do reino morreram. O rei foi lá cobrar a morte, né? Como assim? Nós tínhamos um acordo e você não cumpriu, levou todos, mas a morte falou, mas eu levei só metade, como havíamos combinado. O rei falou, mas e a outra metade? A outra metade morreu de medo. Né? E isso tem acontecido muito. Estamos nos isolando cada vez mais, porque temos medo de tudo. Precisamos tomar cuidado. Né? Que a vida é maravilhosa. Problemas todos nós temos, né? Mas a vida é maravilhosa. O ser humano é maravilhoso, a troca é fantástica, né? E vamos aproveitar. Esse momento aqui, olha, é único. Essa troca, apesar de não estarmos dialogando, mas esse momento aqui é maravilhoso. Mas se fosse pessoalmente, era muito mais gostoso, né? A gente está olho no olho, sentir, abraço. Aliás, sintam-se todos abraçados e acolhidos. E muito obrigada por essa oportunidade. Beijo a todos.